Mas o resultado da nossa aula foi esse aqui, ó. Você acerta o inimigo, você gera um impacto nele, você pode atacar no ar também, ó. Então, se eu atacar do ar, ó, também consigo acertar ele caso eu faça a altura certa, ó. Toma aí os knockbacks, ó. E eu também levo knockback se eu acertar o inimigo. Legal? E aí, tudo certo, cara? Você viu aí no começo o resultado dessa aula. Vou fazer um ataque físico, ataque melee, ataque melee, como você quiser chamar. Enfim, de qualquer forma, é um ataque que você tem o hitbox, que é a parte que acerta o ataque na animação do personagem. Pode ser um soco, um chute, uma espada, um taco de beisebol, um machado, um martelo, uma lança, o que você quiser. O que importa é que o boneco toca a animação e o ataque já acontece na animação. Ou seja, não é um projétil, né? Então, eu vou começar aqui, cara, do zero mesmo, a parte do ataque. A única coisa que não vai ser do zero vai ser a base de plataforma. Se você quiser, você pode baixar na descrição ou no card tem um link para você baixar essa base aqui com um bonequinho. E o que tem aqui é só um bonequinho com animação, ó. Ele anda, pula, bem simplesinho, só para realmente ter uma base já pra gente começar a fazer o que interessa para a aula de hoje. Vamos lá então, cara. A primeira coisa é colocar o ataque. Coloca uma animação aqui, como eu falei. É uma animação que já vai ter o ataque na animação. Então você precisa ter uma animação já. Que se você for usar uma espada, por exemplo, não vai ser o boneco mexendo a mão e a espada um objeto separado. Não é essa a ideia. A ideia é você ter já aqui a espada se movendo junto da animação de ataque do personagem, tá bom? Então eu vou colocar aqui a minha base plataforma, o meu ataque cheat white helmet. Esse aqui mesmo, ó. Só que vai ser um cheat, né? Não é um frame só. Então são 6 frames. Vou pegar aqui um import frames from strip e vou pegar aqui esse com 6 frames e tá aqui a animação de ataque, beleza? O que você vai perceber e que vai ser bem comum em animações de ataque, tá? Especialmente se tiver uma arma envolvida, uma espada, uma lança, o que for, ele provavelmente vai estar diferente do resto, ó. O repouso pode estar assim e o ataque pode estar assim, ó, com uma largura um pouco maior. O que você vai fazer, cara, é pegar o seu ponto de origem, colocar no chão, apertando 2 no teclado numérico, e agora você vai colocar no meinho. Ó, o ideal para você ter como estimativa de onde tem que estar o ponto de origem é ter o meio das pernas do personagem como o ponto de ter a origem, tá? Aqui, ó, o idle tá nesse pezinho. Até posso arrumar aqui, ó, dar uma apply to role e eu vou ter aqui a minha animação de ataque com a mesma origem também no meio das pernas dele, tá bom? Então tá aqui, ó, bem certinho. Isso é pra quê, cara? Pra quando você acionar o ataque, não ter aquela coisa feia de mover pro lado um pouco o boneco, sabe? Fica muito feio. Então assim vai ficar bem certinho. Aqui, ó, o polígono de colisão, cara. Aí vem uma questão que pode ser uma dúvida pra você. Ah, isso aqui eu devo colocar na espada, né? Tipo aqui, ó, ataque de espada. Então eu vou colocar o polígono na espada, né? Fazer aqui a colisão na espada. Mas, cara, a questão mais importante aqui do ataque físico é que o personagem ainda vai ter a parte em que ele vai ser acertado pelo oponente, né? Então, a colisão aqui do personagem não é na espada, a colisão é dele mesmo, tá bom? E para você fazer colisão do personagem, o que eu recomendo, na verdade, você fazer não é nem acertar a colisão em cada animação. O que eu recomendo você fazer é ter uma caixa separada, que vai ser uma colisão que não fica mudando de tamanho, tá bom? Mas como a ideia aqui é focar no ataque e não no atacar e receber ataque, vou fazer aqui rapidinho só uma caixa, só responder essa dúvida aqui para você, que a colisão, o polígono de colisão que vai ter aqui nessa animação não vai ser o polígono da onde tá o ataque, vai ser o polígono do jogador, aonde que ele tá nessa animação, aonde que ele vai levar esse golpe, tá bom? Então aqui vai se chamar ataque e estamos aí tudo certinho. Deixa eu ver agora a velocidade, claro, tem que ser uma velocidade um pouco maior, né? Deixa eu testar 15. Ó, prepara e ataca, prepara e ataca. Beleza? Show de bola. Então tá, temos aqui o ataque. Primeira coisa para fazer é colocar um input, né? Então aqui, quando eu colocar um evento do teclado, quando eu apertar a tecla Z, on key press de Z, você pode escolher o botão que você quiser. Coloca uma ação do jogador set animation para
ataque, ok? Mas, cara, ataque. Você tá animação pra ataque, não vai bastar. Isso aqui não vai bastar, cara, porque o que vai acontecer, e sempre vai acontecer isso, é você apertar o botão, ó, e não acontecer nada. Ou, ó, como acontece aqui, ó, só travar a animação fica bugando. Por que isso acontece, cara? Isso é muito comum, é um erro muito comum. Porque, cara, você tem aqui uma animação que troca com um gatilho, você aperta Z, troca a animação para ataque. Isso tá acontecendo, tá? Isso tá de fato acontecendo. O problema é que assim que acontece o set animation para ataque, ele logo cai aqui de novo, ó. Está no chão, ele tá se movendo ou parado, né? Se estiver parado, toca a animação para idle. Uma condição, um evento que tem essa condição que sempre vai estar verdadeira, porque nesse caso aqui você sempre vai estar ou andando ou parado quando está no chão, né? Ou você vai estar no ar e vai ter aqui o jump e o fall. Né? Que no caso aqui ele não está em uma animação, em uma condição recorrente, está em uma condição de gatilho, né? Que a condição de gatilho, que tem essa setinha verde, ele dispara assim que você aperta o botão. Só que essas condições aqui, ó, por exemplo, essa que coloca a animação para walk ou para idle, elas são constantes, elas estão sempre acionando. Então você aperta Z, o que faz com que você troque a animação para ataque. Só que assim que troca para ataque, ele já reconhece: opa, estou no chão, não está tocando a animação de pouso, isso aqui é uma coisa para fazer o pouso funcionar. Não estou movendo, então bota de volta para idle, sem esperar que a animação de ataque termine. Ou se eu estou me movendo, bota a animação para walk, sem esperar que a animação de ataque termine, ok? Então a condição aqui é para fazer é colocar também, assim como tem um para o land, porque o land tem o mesmo problema. A animação de land é essa aqui, ó, a animação de pouso. O boneco tá no ar, pousa no chão, assim que ele pousa, ele toca essa animação. Só que ele não vai conseguir tocar essa animação se ele já na hora trocar pro idle ou pro walk. Então tem que ter aqui uma condição, não está tocando o land. Mesma coisa pro ataque. Então se não estiver tocando o ataque, ele vai poder tocar o walk e o idle, ok? É simplesmente você fazer isso, você colocar uma condição de is animation play invertida. Só apertar I que você inverte a condição, tá? Então agora eu aperto Z, atacou. Beleza? Só que eu ando, ele não troca. Se eu pular, ele troca. Né? Por que se eu ando ele não troca e se eu pular ele troca? Porque se eu pular, troca essa condição aqui, ó. On jump, troca pro jump. Só que pro walk ou pro idle tocar a animação, tem uma condição aqui, ó. A animação de ataque não está tocando. No caso, ela está tocando. A animação de ataque é a animação do momento. Então o jogador não vai conseguir mudar pro walk ou pro idle, a não ser, claro, que eu faça de alguma outra forma o cancelamento da animação de ataque. Que vai ser por meio de um evento novo, jogador animation finished. Quando acabar, opa, não é N não. É on finished aqui, ó. Animation on finished. Quando acabar a animação ataque, ele vai fazer uma troca de animação, ó. Pode colocar animation para idle. Você vê que o land é a mesma coisa, ó. Isso é uma coisa bem comum de animações sobrepondo outras, tá? Se uma animação que você tem no seu jogo tá sobrepondo outra, ou melhor, repensa isso. Uma animação que você está botando set animation para tal, não tá acontecendo, provavelmente é isso que tá acontecendo, cara. Uma animação tá sendo posicionada no lugar dela, tá substituindo ela na hora, porque tá em um evento frequente, como esse aqui. A solução é só você colocar que a animação não pode estar tocando para tocar a animação que é mais frequente, e coloca um evento depois de quando essa animação de gatilho acabar, você bota de volta pro repouso para daí ele poder escolher uma animação diferente, tá? Então agora, ó, ataco, ataco, ataco. Beleza? Tranquilinho, ó. Ele consegue atacar andando também. E no ar ele não consegue. Ok? Isso é uma coisa opcional, tá? Vamos fazer aqui então como é que seria o ataque no ar. Para ele conseguir atacar no ar e não ser interrompido, essa mesma condição vai ter que estar aqui também, ó. Ataque playing, ataque not playing. Ok? Então, ó, a condição de ataque não está tocando, eu vou colocar também nos eventos de animações aéreas, tá? O que vai acontecer, ó, é que a animação vai ficar paradinha até acabar, o que não é um problema, tá?
O que não é um problema. Você vê que ele não vai pra animação de queda, ó, ele mantém a animação de ataque. O que eu acho que não ficou feio. Mas se você achar que ficou feio, é só você substituir essa maneira de lidar com a animação para essa aqui de volta, que seria você ter aqui um jogador on floor, né, condição on floor, invertida, quer dizer que ele não está no chão, ele está no ar. E aí você teria aqui essas duas, ou no caso só o ataque, not play, tá? E aí aqui você teria igualzinho aqui, ó, duas verificações seguintes, que seriam jogador jumping, is jumping, e aqui seria um jogador is not jumping, né, invertido com a tecla I, ou jogador is falling, também serve como fall. Aí você colocaria o fall aqui, colocaria o jump aqui. Aí você tiraria essas condições de gatilho. Você viu que a condição de gatilho, ela funciona. O problema é se você faz alguma coisa interromper aquela animação, daí ela não vai voltar para ela assim que ela for desinterrompida, pensando assim, né? Porque o que acontece? Se você tem um gatilho e você atacou durante a queda, quando a animação de ataque acabar, você não vai para animação de queda, você vai se manter com a animação de parado, no caso, né? Que foi o que a gente pediu aqui. Só que se você tem um evento desse, que é um evento constante, ele vai perceber: opa, não estou em animação de ataque, estou caindo, bota o fall, ok? Então agora, o problema que vai ter aqui também, ó, é que a animação vai ficar repetindo. Mas ó, você vai perceber que a animação de queda volta, ó. E o ataque, a animação de queda volta. Então, para você evitar a animação repetindo, né? Porque o que acontece também nessa situação aqui é que a animação acaba ficando em loop por conta desse evento ser constante. Então, ele está constantemente colocando do início da animação. Uma solução bem fácil e prática é você vir no jogador aqui, ó, vir aqui no jump, que é essa animação que fica trocando sem parar e fica bem esquisita. Coloca no último frame dela, clica nele e coloca a duração 9999999. E é isso. Agora, ó, se eu saltar, ele vai ficar de boinha. Eu posso atacar, ele retorna a animação que estava antes, ok? Ó, uma coisa que eu vou ser bem sério com vocês, eu não sou muito fã desses ataques que eles começam e tu nem percebe que ele começou. Então, uma coisa que eu acho que é bem legal de fazer no nosso ataque pra já dar um ênfase legal nele é fazer com que assim que você atacar, o boneco para de andar, ok? Então vem aqui no jogador, eu vou colocar aqui, ó, quando aperta Z, coloca uma ação, ó, do jogador, vem aqui no platform e coloca set default, ou melhor, set ignore input, ok? Que é uma condição que faz com que start ignoring, faz com que ele passe a ignorar as tentativas de andar e pular do jogador, tá? Então, quando eu acionar o ataque, eu não vou poder, por exemplo, atacar e depois pular, ou atacar e andar ao mesmo tempo, ou pular, atacar e andar. O que eu vou poder fazer é pular e depois atacar. Isso é de boa. Tipo, a questão aqui, eu tenho que colocar o stop ignoring assim que a animação acaba. A questão aqui é não permitir que ele fique fazendo isso aqui, ó, andando e atacando. Ó, agora a animação de ataque toca e para. Eu pulei, ataquei. Você viu, ó? Então dá um ênfase. Tá vendo? Dá um foco no ataque. Ok, então pra gente ter mais ênfase ainda nesse ataque, a gente precisa fazer, cara, com que ele tenha uma coisa além da animação. Porque essa animação aqui, ela sozinha não fecha muito bem. Porque tu vê que a espada é muito pequenininha. Então seria algo pra, tipo assim, eu ter aqui o meu ataque. Meu ataque, ó, frame 5. Olha só, cara, olha a distância que isso acerta. Se eu tiver um inimigo aqui, vou colocar um inimigo, um sprite vermelho aqui que vai ser o inimigo. Vou colocar aqui, ó, 16x16. Vermelho. Origem no chão. Vermelho mais escuro, vamos lá. E colisão certinha. Olha aqui, ó.
Se tiver um inimigozinho andando por aqui, olha a distância que o jogador vai estar. Lembrando que esse aqui é o idle dele, ó. Ele tá aqui, ó. Ele vai atacar e olha só a distância que isso percorre. Então, como a animação ela não exagera, que é legal ter um exagero para ficar mais gostosinho esse ataque, você tem que fazer o exagero com programação, que também é possível. Você pode fazer isso tranquilamente, que é o quê? Você faz o jogador, no momento do ataque, ele pula para frente e se move para frente com velocidade. Isso aí vai fazer um ênfase bem legal no ataque. Então agora, em vez de acertar aqui, ó, ele, quando chegar aqui, ele vai saltar pro lado e atacar. Então o alcance que seria só até aqui vai ser até aqui, mais ou menos. Aí vai ficar bem mais legal. Só que também é uma coisa para o jogador levar em consideração, né? Que ele vai atacar e se mover ao mesmo tempo. Então, ela já serve como mecânica de jogo também, além de simplesmente ser não só uma coisa para ser mais gostoso de usar a mecânica. Vai ser uma mecânica de funcionalidade também que o jogador vai ter que aprender como usar. Então agora você apertou Z, cara, trocou para ataque. Vamos verificar agora sobre a animação de ataque. Então, jogador, playing, is playing, animação, ataque. Ok? Eu coloquei esse evento vazio apertando B, tá? Aperto B e puxo, eu faço bem rapidinho, porque já tô acostumado, mas é bom lembrar os botões aí pra vocês. Então, a animação de ataque tocando. Agora, cara, vou usar um negócio bem legal, que são frames com duração zero. Eu adoro fazer isso. Que frame com duração zero, ele vai servir como gatilhos para sua animação. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui, quando o frame for 2, pula para frente, o que ia acontecer? Ele ia pular várias vezes para frente. Porque o frame 2 tem duração 1, o que vai fazer ele ficar no ar por bastante tempo, o que vai fazer com que a ação desse evento aconteça várias vezes. Só que se eu faço um evento com duração 0, ó, duration 0, ele vai acionar uma vez só quando chegar nesse frame. Então aqui, ó, frame 4, eu vou duplicar, vou criar o frame 4 com duração 0, ó. Então quando o frame 4 for duração 0, o que vai acontecer aqui aqui que vai acontecer o pulo e o movimento para frente, beleza? Então, is animation attack play, lembrando, né, vim aqui na animação do jogador, dupliquei o frame 4, botão direito duplicate, peguei o frame 4, botei duração 0, para que eu possa ter esse gatilho. Agora eu posso apertar S, colocar aqui jogador, frame, compare frame. Se o frame for igual a 4, né, sem aspas, só 4 mesmo, o que vai acontecer? Eu vou poder botar aqui as ações que vão acontecer uma vez só, sem que eu precise colocar um trigger once. Tá, o trigger once não é problema. O problema é que às vezes você pode ter um for each, pode ter alguma IA de inimigo que tenha que ter frame de gatilho. Por exemplo, um inimigo que eu quero que, quando eu dar o frame 4 do ataque do inimigo, eu vou criar um hitbox. Só que esse inimigo já está em um for each, então isso pode dar problema com o trigger once. Ok? Então por isso que o frame de gatilho acaba sendo bem útil. Porque você tem um gatilho sem precisar de trigger once. Tá? Porque tem também esse on frame changed aqui, ó. Que é um gatilho, só que ele não é tão confiável. Eu prefiro fazer com o frame com duração 0. Então, quando o frame é 4, vai ser um gatilho, porque tem duração 0. Ele vai saltar, ok? Então, o jogador ele vai fazer um pulinho, vector y, colocar aqui um vetor y menos 50, vai ser um pulinho bem baixinho mesmo. Não, menos 100, tá? Menos 100, senão vai ser muito baixo. E agora eu quero um impulso para frente. Para eu ter um impulso para frente, eu vou ter que primeiramente verificar o lado que ele tá, né? Então, se ele está espelhado ou não, apertei S para criar uma condição, jogador mirrored, e aperta X para criar um else, se está espelhado ou não está. Se ele não está espelhado, esse impulso é para a direita. Se ele estiver espelhado, o impulso é para a esquerda. O max speed de jogador é 100, ok? Só que esse 100 de max speed não é tão rápido assim, né? É uma velocidade normalzinha, tipo, ele anda de boinha, né? Então, se eu atacar e fazer um speed 100, vai ser um impulsinho bem leve. Mas se eu venho aqui, coloco uma ação do jogador e mudo o speed dele, max speed para 1000, aí vai ser um impulso maior, ok? E tem que ser uma velocidade alta, tem que ser alto, cara, porque é por 1 milissegundo, é um gatilho. Ele vai acionar speed e já vai, pá.
Então não é uma coisa constante, é uma coisa de uma vez só. Por isso que um speed tão alto assim vai servir. Porque é claro que se eu tivesse esse speed de maneira constante, né? A gente ia ter um cara super rápido. Uma outra coisa que você deve ter percebido, né? Que com esse speed tão alto, ó, acabou que ele tem um acceleration e deceleration. Porque o speed tá muito alto. Então eu vou fazer também um aumento desse acceleration aqui, ó. Vou dar 5.000, 5.000. Porque nesse meu personagem não tem problema se ele tiver uma aceleração e desaceleração constante, tá? Mas se o seu personagem for uma plataforma derrapante, que tem aceleração mais baixa, ou desaceleração mais baixa, para fazer esse impulsinho de velocidade, você pode mudar o acceleration e deceleration por aqui. Só o acceleration mesmo você pode mudar por aqui. E depois, aqui quando acabar a animação, você bota de volta pro normal, tá? Mas eu, como não tem problema eu ter uma aceleração tão alta, eu vou deixar assim. Na real, tem que ser mais alta ainda. 10.000. Então tá. Se eu tiver espelhado, eu coloco uma ação do jogador. Vai fazer então um Simulate Control para a esquerda. Se não tiver espelhado, vai ser um Simulate Control para a direita. Tá? O que deve acontecer então? Quando eu apertar Z, ele tem que dar esse impulso para frente. Mas assim, claro, que assim que acabar a animação, tem que botar o max speed de volta pro normal, que é 100, ok? Dá um play aqui, ó. Opa, parece que ele não tá respeitando esse impulsinho. Por quê? Ah, é lógico, né, cara? Porque o meu Simulate Control tá bloqueado, né? Como eu tô com o Ignore Input, ele não vai fazer Simulate Control, obviamente, né? Então aqui eu vou tirar esse left para um set vector x para -1000, que é a mesma coisa que ele andar para o lado. E aqui eu vou colocar para 1000 positivo, tá? Porque no caso, o vector x é uma outra forma de movimentar o personagem horizontalmente. Assim como o vector y é igual você fazer um simulate control pressing jump, só que você escolhe o jump strength. Então aqui o jump strength é 300, eu acho que é muito alto para esse impulsinho da espada. Então eu usei vector y para ter um pulinho um pouco mais baixo, menos 100 de vetor y. E aqui o vetor x é porque eu não posso usar o simulate control. Então eu coloquei com vetor x, tá? E 1000 porque essa é a velocidade que eu quero. Se eu colocasse -1000 e não tivesse feito isso aqui, ó, ele não ia funcionar, tá? Ele tem que ter a speed necessária para você conseguir fazer um vetor x de valor mais alto, tá bom? Então vem aqui, ó, z. Ok, ficou muito alto, muito alto. Então vai ser aqui um 400, que realmente ficou muito alto. Vamos lá. Uma coisa que ficou um pouquinho feia na animação é isso aqui, ó, cara. Essa troca constante, ó. Ele troca muito rápido pro fall e cria essa estranheza na animação, cara. Para resolver isso, vamos fazer o seguinte, cara. Uma outra coisa muito boa, que não só vai servir para evitar esse fall, mas ataques em geral vão se beneficiar disso, de você ter um frame de ataque com uma duração maior. Porque aí você deixa aquele impacto mais garantido, mais certeiro, quando você faz uma duração maior pro ataque no frame de ataque, no frame de colisão. Então vai ser um duration 3 para esse frame final aqui, que é o frame onde a espada está lá na ponta. Então olha só como fica, ó. No ar ele também faz, ó. Agora compara essas pequenas alterações que a gente fez com como estava no início. Andando de boa, pulando, atacando. Só muda a animação sem mais nada. Agora a animação trava ele, ó. E aí ele vai. O que você pode fazer também na questão do ar é fazer o fall speed zerar, tá? Então aqui, ó, você pode colocar, nesse caso aqui, pode ser aqui mesmo, na verdade, ó. Coloca uma ação do jogador, coloca o fall speed para 0. Então ele vai congelar no ar. E assim que o ataque acabar, ele vai voltar a cair. Então você coloca aqui o fall speed de volta para 300, que é o normal dele, tá bom? Você pode fazer isso aqui ou você pode fazer isso aqui também. Vamos testar os dois. Vou copiar, vou desabilitar aqui no Animation Frame 4
e deixar pro Fall Speed voltar só quando a animação acabar, que é quando a parte da espada, que é mais longa, também acaba. Pode ser um pouco estranhinho. Aí, ó. Ficou um pouco estranho. Então, talvez o Fall Speed voltar na animação, no frame 4. Ok? Então, ó, o frame 4. Aí, ó, melhorou. E ataca, ó, já começa a cair. Uma coisa estranha também é que quando eu ataco pulando, ele continua pulando, ó. Eu aperto pra pular e Z no ar, ó, enquanto pulo. Enquanto eu estou na subida do pulo, ele continua a subida. Mas quando eu tô na descida, ele trava no ar do nada. O que eu posso fazer, cara, é também anular a subida. Colocando aqui, ó, Vector Y para 0. Coloco o Vector Y para 0. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que o Vector Y da subida, que é o que está acionando essa subidinha, zere, então trave ele no ar. Ele não trava no ar só colocando o fall speed para 0. Porque enquanto ele está subindo, ele não está caindo. Então o fall speed não afeta ele ainda. Ok? Então agora eu subo, ó. E assim que eu paro, ó, assim que eu ataco, ele trava a subida. Beleza? Olha como ficou muito mais satisfatório de usar esse ataque. O ataque no ar pra mim tá supimpa. O problema pra mim maior tá no ataque no chão, que se você perceber bem, ó, ainda tem uma certa estranheza de animação acontecendo. O que acontece aqui, cara, é o seguinte: quando a animação de ataque termina, ele muda pro idle, ele rapidamente cai e muda pro fall, tipo num mini frame, já muda pro pouso, pro land e já muda pro idle de volta. Então tá muita animação assim coladona. Gera uma estranheza. Para você evitar isso, cara, você faz o seguinte: você pode aumentar a duração desse frame. Acho que com 3.5 já resolve, deixa eu ver. Ó, você viu, ó, já melhorou bastante. Pra não ver essa estranheza. A diferença agora, ó, é que eu paro de poder me mover. Porque a animação ataque, ela não consegue terminar. Porque ele toca o pouso antes. Assim, porque eu pouso durante a animação de ataque. Isso faz com que a minha animação de ataque não chegue nesse momento aqui, ó. E, portanto, não consigo ter ela de boas, né? Voltando todos os meus platform input, animação normal, maximum speed normal. Então, eu preciso de alguma forma fazer com que o ataque termine, mesmo que você pouse. Eu posso fazer isso, cara, impedindo o pouso de acontecer se eu estiver atacando. Então, da mesma forma que eu fiz isso aqui com animações no ar e no chão, eu posso pegar essa condição de ataque not playing e colocar aqui no landed também. Então agora, se eu pousar, ele vai ainda continuar atacando para a animação poder acabar. Porque se a animação não conseguir terminar, finalizar até o final dela, não vai chegar isso aqui, ó. Então você não pode cancelar a animação de ataque por nada. E você sempre tem que garantir, tipo assim, se algo interromper o ataque, por exemplo, o jogador levar um dano, você tem que fazer que essas coisas aqui, ó, que retornam ele ao normal, de poder andar, de ter o speed normal, tem que ser acionado, tá bom? Então vou dar um play aqui, ó. Ó. Não, se bem que eu acho que o land é legal ele tocar a animação de pouso. Parece que ele teve um pouco menos de. Parece que ficou um pouquinho mais esquisito sem animação de pouso. Então, cara, eu vou fazer isso aqui, na verdade. Tirar isso aqui, tá? E fazer isso aqui também, ó. Botar aqui também as condições de animação para idle, só que sem isso, né? Porque já tem aqui stop ignoring e maximum speed para 100 também no pouso, tá bom? Então agora, ó, ele toca, pousa e volta. Ó, ataca, pousa, ataca, pousa, ataca, pousa. Beleza? Então a animação já tá bem legal, ó. E dá pra ficar fazendo flood, cara. Olha isso. Escadinha. Que bizarro. Muito estranho, né? Então tá, vamos fazer com que o ataque, cara, você tem uma carga de ataque. Você pode fazer outro quando você pousar. Então eu vou colocar aqui uma variável de instância no jogador, que é um booleano chamado pode atacar. Começa verdadeiro, tá bom?
Quando você aperta Z, aperta C aqui, verifica o jogador, verifica o booleano pode atacar. Se ele for pode atacar, quer dizer que ele pode atacar. Daí ele ataca. E nesse ataque, ele coloca uma ação do jogador, boolean pode atacar, fica falso. Quando ele pousa, ele bota de volta pode atacar para true, ok? Pode ser aqui mesmo, ó, no onLanded, tá? Então dá um play aqui, ó. Ataquei, ó. Se eu pouso, eu consigo acionar outro. E se eu atacar no ar, ó, eu não consigo mais spamar o ataque no ar. Só consigo fazer de novo se eu pousar. Beleza? Ok. Então o ataque tá feito, cara. Agora vamos fazer o ataque colidir com um inimigo. Beleza? E vou colocar nesse espacinho aqui, colocar uma imagenzinha pro inimigo, né? Porque senão vai ficar difícil de ver a coisa, o impacto acontecendo numa caixa vermelha. Então eu vou pegar aqui, import frames from strip. Vou pegar aqui um slime desses, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 frames. Vou botar aqui 8. E vou deixar a animação tocando, ó. Animação speed 10 em loop, tocando sem parar, tá? Coloca no chão, coloca a origem para todos, coloca colisão no bounding box e apply to hole. Fechou. Temos aqui o nosso slime. Coloca aqui o make 1 para garantir que o tamanho vai ficar certinho, né? Porque eu acho que eu diminuí ele sem querer. Então, beleza, temos aqui agora o slimezinho aqui. O impacto legal que você pode fazer, cara, é o seu ataque empurrar o inimigo para frente, screen shake, congelar a tela, enfim, tem inúmeros efeitos que você pode aplicar. Um que eu gosto bastante é o efeito de warp. O que eu faço, cara, é colocar um objeto aqui em cima dele, que no caso vai ser idêntico a ele. Então eu vou clonar aqui o objeto, vai ser o inimigo effect. E vou colocar ele bem em cima do inimigo. Então eu vou colocar ele na posição dele. Aqui, ó, posição bem certinha. E fazer aqui um behavior pin. No efeito, tá? Esse aqui é o inimigo effect, é outro objeto, tá? Eu clonei o objeto, é diferente ele. E aqui vou colocar o efeito nele, que é o Warp Object Mask. Ok? Olha o que ele faz aqui. Ele faz com que o inimigo tenha esse efeito aí. Aí você pode estar se perguntando, mas por que não colocar o efeito Warp diretamente no inimigo? Por que colocar um Warp Object Mask em um outro objeto na frente dele? Porque eu vou fazer isso aqui, cara. Vou colocar um behavior de fade nesse effect e colocar então, ó, um wait time de 0.3 e um fade out time de 0.2, ou melhor, 0.5. E olha o que ele faz, ó. Tá vendo, ó? Ele gera esse efeito no inimigo. Ele faz com que o inimigo que tá atrás, ó, o efeito vai saindo aos poucos. Só que tem que ser um pouco mais rápido, tá? Wait time 0.1, fade out time 0.2. Então preview, ó. E o Warp Object tem que ser um pouco menos intenso, porque essa intensidade que faz com que o objeto fique incompreensível é muito estranha. Então colocar tudo 1, ó. E agora se eu ver aqui, ó. Tá. Tem que ser um pouco mais impactante. Então speed maior. Ó, speed maior, mas tem que ter uma amplitude maior também, assim talvez. Aí, isso aí, ó. Ele tremeu bastante. Só que eu vou fazer um wait time um pouco maior. Fade out time como tava antes. Dou um play, ó. Beleza. O lance do fade é que como ele tá em um objeto que tem um efeito, esse fade, que no caso serviria para fazer uma imagem desaparecer aos poucos, ele faz essa máscara de warp, de tremeliques, e aos poucos diminuindo. Uma coisa que você teria mais dificuldade de fazer com o efeito Warp Object, porque você não ia poder fazer um fade no objeto principal, porque ele ia sumir, não só o efeito. Né? Então você faz o fade em um objeto que é igual a ele, só que tem só o efeito,
e esse objeto some e, e segue em paz, né? Então o que vai acontecer é, quando eu atacar, ele vai gerar esse efeito, criar esse efeito, grudar nele e o efeito toggle fade, some, mas eu tô me adiantando, porque para conseguir fazer com que o efeito toque quando acerta a espada no inimigo, tem que ter alguma coisa que faça com que a espada possa acertar coisas. Como eu falei no começo dessa aula, o ataque não vai ter a colisão, ó, o polígono de colisão na espada. A colisão vai ser por fora. Então vai ser um sprite. Vou criar aqui um sprite chamado jogador underline espada. Ou pode chamar de jogador hitbox, tá? Hitbox é uma caixa de acerto, é uma caixa que colide com outras coisas e causa algum efeito, tá? Então no caso aqui é um hitbox da espada que acerta o oponente e gera um efeito que pode ser matar ele, pode ser criar um efeito visual, né? Então coloca aqui, vamos definir um tamanho para ela. Eu acho que 10 por 10 é um bom tamanho. Coloca a corzinha verdinho, coloca a origem no meio e beleza. Agora ó, temos que criar aqui, ó. Tem que ser um pouco maior, na verdade, tá? É 14 por 14, 16 por 16 logo, tá? 16 por 16 e fechou. Ó, opa, tem que ampliar a imagem aqui, preencher o resto. Colisão no bounding box, origem no meio. Ok, bem aqui, ó. Então agora eu vou fazer com que o jogador tenha um image point aqui, beleza? Aqui. Só que o lance é que eu também quero que esse ataque seja criado uma vez só. Esse objeto hitbox crie uma vez só. Então eu vou de novo usar minha técnica do frame de gatilho, duplicar o frame 6, colocar a duração 0. Agora eu vou conseguir criar sem precisar de trigger once, tá? Porque o trigger once às vezes não dá problema, mas ele dá problema em for eachs, em loops. Então é bom você já se acostumar a não usar ele, tá? Então quando eu criar esse hitbox, quando eu chegar, ou melhor, a animação de ataque tá tocando, frame é igual a frame 6, que tem duração 0 aqui, ó. Então aperta S, coloca jogador, frame 6. Se o frame for igual a 6, então ele vai criar System Create Object Hitbox na camada jogador.layerName, na posição jogador.x, jogador.y, só que tem que ser, na verdade, ImagePointX. ImagePoint é uma posição na imagem, correto? Uma posição dentro da imagem. Que foi aquele pontinho que a gente botou na espada, beleza? Então dá um done. Agora vai fazer com que esse hitbox grude na posição que ele foi criado, porque o jogador move para frente, né, cara? Então, como o jogador move para frente, na verdade eu deveria até pensar em criar ele. Ah, não, não. Ele vai criar ele certinho no frame ali. Só que ele vai estar em movimento ainda, na verdade. Então eu tenho que grudar ele na posição que eu vou colocar. Então coloque aqui o behavior pin no hitbox, coloque aqui uma ação no hitbox, pin to image point, to image point do objeto jogador, image point 1. Tá? Não precisa de ângulo, só realmente posição, tá? Então o pin ele é um behavior que gruda um objeto no outro. Então o hitbox que eu criei vai grudar no jogador, tá bom? Então o que vai acontecer aqui é o seguinte, ó, ataquei, criou, ó, tá vendo, ó? Só que ele não tá sumindo, ele não some. Pode ser um problema, né? Então, hitbox, quando a animação ataque finished, coloca uma ação do hitbox destroy, tá bom? Ah, mas tem também o land, né? Tem também o land, então coloca aqui em cima também, ó, no onLand finished, destroy o hitbox. Então, mesmo que eu pose, ó. Ah, não, não. O problema do land, ó, é que ele mantém o hitbox ali, o que pode ser um pouco esquisito, pode causar alguns danos aleatórios aí nos inimigos, né? Então coloca aqui, ó. Quando o onLanded acontece mesmo. Então, ó, então, no ar, ó, consigo criar o hitbox também, ele cai junto comigo, enquanto a animação tá tocando. E o que eu vou fazer, cara, também, é fazer com que ele fique invisível.
Então pega o hitbox e coloca ele como invisible. Prontinho. Então temos o hitbox, mas eu não vejo mais o hitbox. Então agora tem uma caixinha que acerta o inimigo. Você pode ter se assustado com o tamanho desse hitbox. Ele é bem grande. Mas, cara, é melhor ter hitboxes maiores, tá? Faça hitboxes, coisas que ajudam o jogador bem maior para que seja mais fácil e não seja frustrante você acertar os seus ataques, tá bom? Melhor ser grande do que muito pequeno. Então aqui, agora você acerta o hitbox no inimigo e vai gerar esse efeito. Então coloca um evento do hitbox on collision with object inimigo. Inimigo, ou melhor, system create object effect na camada inimigo.layerName, inimigo.x, inimigo.y. Ó. Então sempre que eu atacar, ele cria esse efeito. O problema que gera aqui, ó, é que o frame do inimigo effect não é o mesmo frame do inimigo, né? Então, cara, o que eu vou fazer na verdade é fazer um wait time maior do que o fade out time, tá bom? Ou eu posso fazer, ó, um fade out time bem longo e colocar mais exagero aqui. Ok? Então agora a animação começa, o warp começa bem frenético, só que ele já tá se dissipando por causa do fade out. Ou posso ter tipo 0.1 só de wait time para ter aquele impacto maior no início e depois ele vai se dissipando 0.6 para não ser tanto tempo assim, né? Então tá, inimigo effect. Agora vamos fazer aqui onde que eu ia fazer? Ah, tá. Quando criar o inimigo effect, você pega uma ação do inimigo effect e muda o frame dele para inimigo.animation frame. Para o frame ser o mesmo e não ficar essa confusão, né? Estranha, ó. Mudei aqui de novo só pro 2222 e acho que ficou melhor. Ele parece mesmo uma colisão assim em um slime, sabe, ó. Parece que é um impacto realmente que um slime sentiria de um ataque. Legal. Só que, cara, parece que às vezes ele não tá acompanhando direito a animação. Mesmo que eu bote esse set animation frame to inimigo.animation frame, parece que ele não tá respeitando mesmo o inimigo. Então, uma coisa muito legal de você fazer é colocar aqui uma ação do inimigo effect, fazer um pin no objeto inimigo, tá? Pin só de posição mesmo. Pode ser de largura ou altura também. Ah, não, só XY mesmo. E aí você faz esse animation frame ser uma coisa constante, uma coisa que fica o tempo todo mudando o frame do inimigo effect do inimigo para garantir que é sempre igual e não aconteçam discrepâncias e fique o frame do effect errado, diferente do inimigo, o que seria bem problemático, né? Então coloca aqui um evento, cara, do system for each para cada inimigo effect, ok? Então agora você aperta C e coloca um system, coloca pick by comparison, ou melhor, pode ser um inimigo pick by unique. Pega aqui esse pick by unique. E agora o unique ID que você quer que o inimigo tenha é o inimigo effect ponto pick ponto pin ponto pinned ID. Isso aqui é a identificação única de qual inimigo que você está grudado, ok? Então, quando eu crio o inimigo effect, eu vou grudar ele no inimigo. E agora, com esse evento aqui, eu estou fazendo que cada inimigo effect vai pegar o inimigo que ele está grudado, tá? Ele vai pegar o inimigo mesmo que ele está grudado. Eu posso até mudar a cor aqui do inimigo effect, ó, do primeiro frame, só para eu saber qual que é qual, né? Porque o effect ele fica invisível, ele só cria esse warp mask, ele fica invisível. E agora eu boto isso aqui nesse lugar, tá? Então agora eu grudei no inimigo
E cada um dos inimigos effect, tá? Esse for each é pra garantir que cada um dos inimigos effect que estão em campo vão pegar o inimigo correto. Tem que ter um for each aqui, porque se eu tiver só esse pick, não vai dar certo, tá? Eu tenho um vídeo mais específico sobre for each, vou deixar o link aqui. Se eu lembrar, se eu não lembrar, comenta aí pra eu colocar, tá? Dá um play agora, ó. E agora, beleza, eu tenho aqui. E se eu tiver um outro inimigo aqui, ó, eu vou também ter como criar em cada um. E não vai vacilar na animação. Mesmo que eu bote animações em frames diferentes, ó. Frame 3 para ficar diferente a animação, ó. Eles vão sempre respeitar. Beleza? Ok. Para acrescentar mais impacto nesse ataque, cara, vamos fazer com que o inimigo seja repelido para trás, um knockback. Então vem no inimigo, coloca um behavior. Vamos colocar o behavior twin no nosso inimigo. Vem aqui então na colisão com o inimigo e vai verificar qual é a posição do jogador em relação ao inimigo. Tá bom? Então, pode ser a posição do hitbox, na verdade. Não, do jogador, na verdade. Jogador, verifica o X dele. Apertei S, tá? Para criar um subevento. Se o X do jogador é maior do que o X do inimigo. Inimigo.x. Se for, quer dizer que o jogador está à direita do inimigo. Então, o knockback tem que ser para a esquerda. Coloca uma ação do inimigo, twin, uma propriedade. Vai ser um X. Valor final vai ser self.x menos 50. Porque o twin, cara, faz um movimento de interpolação, que é um movimento suave. Não teletransporte, é um movimento suave daqui para cá, suavemente. E vai ser o seu x, no caso self.x é o x do inimigo, dele mesmo, menos 50, porque é para ir para a esquerda. Se o jogador tá na direita e ataca o inimigo, ele tem que ir para a esquerda, que é a direção oposta. Tá bom? O tempo vai ser 0.2. O easy pode ser default, ok? Done. E agora, se não, aperta X para criar um else. Se não, vai ser o mais 50. Ok? Então dá um play aqui, ó. Vou fazer um ataque, ó. Plau. 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 Qual o problema aqui que tá estranhando esse impacto, cara? Ele tá muito suave o início. Ele tem que ser mais exagerado o início. Ele tem que ir mais rápido no começo e mais lento no final. Então tem que fazer um easy do tipo in. In sinusoidal. E aqui também, ó. In sinusoidal. Se você for no site easings.net, você vê, ó. O in, ele... Ah, não, é o out mesmo. É o out, perdão. Mas ó, tem o cubic. Ó, o cubic é mais intenso no início. O quartic é mais intenso ainda. Então vamos fazer um out quartic. Aqui, ó. Out quartic. Você vai naquele site, você encontra o easing que você quer e você vem aqui e você usa ele aqui, ó. Agora é um impacto maior. Tá vendo, ó? Um impacto legal também é fazer o jogador ir para trás quando acerta o golpe, né? Também é legal. Uma coisa aí que Hollow Knight... Certamente não foi Hollow Knight que introduziu isso, né? Mas é um jogo que a gente vê bastante esse knockback que o jogador também leva, né? Ele gera um impacto legal também. Então, o nosso jogador vai ter o Behavior Twin também, tá? E se o acerto do inimigo for... Se o inimigo vai para a esquerda, o jogador vai para a direita. Então, o jogador Twin One Property X, que é o self.x, o seu próprio x, mais 20 pixels para o lado. 0.2 também vai ser o easing out quartic, ok? E aqui vai ser o contrário, ó. Copia para cá. Se o inimigo for para a esquerda, o jogador vai para a direita. Dá um play aqui, ó. Tá vendo, ó? O jogador acerta o golpe e é repelido para trás. Só que esse repelir para trás fez com que ele acertasse outro inimigo, né? Mas fica bem satisfatório um ataque assim.
Uma outra coisa que você pode fazer, cara, é congelar o tempo por uma fração de segundo quando o ataque acerta. Vou deixar um vídeo aqui se eu lembrar, que é um vídeo que eu gravei há um mês atrás, faz pouquíssimo tempo, que eu ensino como fazer esse congelamento de tempo. Você acerta o ataque, congela o tempo, o impacto fica melhor ainda, ó. Mas o resultado da nossa aula foi esse aqui, ó. Você acerta o inimigo, você gera um impacto nele, você pode atacar no ar também, ó. Então se eu atacar do ar, ó, também consigo acertar ele caso eu faça a altura certa, ó. Toma aí os knockbacks, ó. E eu também levo knockback se eu acertar o inimigo. Legal? Esse é o nosso resultado de hoje, cara. Gostou? Deixa um like, comenta o que você achou. Tem alguma ideia de aula? Me fala aí o que você quer aprender, cara. Comenta aí pra mim. E vejo você então no próximo vídeo. Até a próxima.